Você esqueceu de colocar pra gravar. Pode de novo. Alô? Nem precisa. Oi, oi, oi. Alô? Tá funcionando aí, né? Quer que corta e volta? Não é melhor? Não? Não tá. Fala pessoal, FAQ Lucidez, mais lucidez na sua vida. Uhul! Vamos começar com perguntinhas fofas e terminar com perguntinhas fofas. Manda bala. Muitas perguntas fofas. Yeah. Primeira é gigante. Uia. Ó. Poderiam me explicar por que um criador alegadamente perfeito, inteligência suprema, onisciente e onipotente, teria criado seres imperfeitos, impuros, sem ciência, sem conhecimento, imposto missões a esses seres ignorantes, colocado espíritos imperfeitos ao lado deles para atazanar a vida, dado-lhes um cadinho depurador, mesmo sem ter feito qualquer mal, chamado de corpo físico, e além de tudo isso, sabendo que a possibilidade para um ser deste cometer atos das más ações lhes obriga a retornar sem lembrar de nada e começar do zero novamente? Sim, do zero, porque um ser com tais características jamais poderia fazer juízo de valor de nada, muito menos tendo esquecido. Então, como a coisa começou para que tal lógica se sustente hoje? Complicada a pergunta. Essa é uma pergunta que ela contempla muita coisa. A primeira coisa é a seguinte, pessoal. A coisa que mais pega em qualquer desenvolvimento principalmente espiritual, é o orgulho. Por que o orgulho? Porque nós paramos de nos encantar com a beleza das coisas. Olha que interessante. A gente está aqui, nós temos a nossa consciência e nós estamos existindo junto através desse corpo físico. Esse corpo físico, o corpo que a gente tem, ele é absurdamente maravilhoso. Se você falar, hoje a gente conhece como funciona o corpo físico, conhecemos, mas não tanto. Existem mais ainda desafios do conhecimento do que de respostas. Nós investigamos muito, mas algo que nos foi dado. Nós estamos num corpo físico extremamente maravilhoso, extremamente eficiente, transforma energia, ele tem uma amplitude muito grande e é a consciência que vive nele. Da onde veio? Quem deu para nós esse corpo? Então, funciona assim. Ou Deus é injusto, promovendo, deixando que os seus filhos sofram, ou existe um motivo que para a gente nós não conseguimos compreender ainda. Hoje já nós conseguimos por causa do Espiritismo. O Espiritismo ele veio para a gente revelar por que isso acontece. Então a primeira coisa é, por que Deus criou? Por que Deus nos criou? Ignorantes sem saber de nada. Essa é uma pergunta que nem os espíritos superiores do livro dos espíritos diz saber. Eles não sabem exatamente por que nós fomos criados. Nem eles e nem ninguém. Ninguém no universo que a gente conheça sabe a resposta. Então é algo que tange o limite do que a gente pode conhecer, que é o próprio Deus. O que é Deus? Certo? Mas vamos lá. Primeiro, nós não começamos do zero quando começamos uma nova existência. Não é assim, porque senão realmente seria recomeçar. Nós sempre levamos conosco a nossa moral que está impressa no nosso espírito, certo? Então, quando a gente desencarna, todo esse conhecimento, como principalmente a moral adquirida, ela vai para o espírito e vai continuar nas próximas reencarnações. Então, quando na nossa próxima vida, nós não estaremos como uma folha em branco. Não vai acontecer isso. Nós teremos principalmente a sensibilidade e muitas outras questões de conhecimento, aquelas questões que nós realmente amamos quando aprendemos, elas vão continuar conosco. Não é à toa que você vê aí crianças de 3, 4 anos arrebentando no teclado, no piano. Da onde vem isso? Será que é simplesmente uma possibilidade do cérebro? Então, não existe isso. E a outra pergunta é, por que Deus nos colocou em um mundo de sofrimento? E com pessoas que estão aqui para nos atazanar. Pessoal, a principal mudança de paradigma quando a gente começa a observar as coisas pelo lado do espiritismo é que tudo é uma oportunidade. E não adianta, nós não evoluímos sem o sofrimento. Nós não viemos para cá para sofrer, nós viemos para cá para aprender.
Mas no nosso nível evolutivo, o sofrimento é inevitável. Por quê? Por que que a gente sofre? Certamente é por causa do orgulho, da vaidade, do egoísmo, dos ciúmes que está atrelado a tudo isso, certo? Algumas, poucas vezes, na minoria das vezes, existem sofrimentos que são de ordem física, de deformações físicas que vêm. Mas aí que tá. Imagina que você nasça com uma deficiência física. Nós temos duas opções aí. Ou Deus existe, ou não existe. Se ele existe, ele tem que ser justo, certo? Então, há de haver uma justiça, independente da gente entender. É por isso que é interessante a gente analisar isso sempre pelo orgulho. Por que que a gente acha que conhece Deus ou essa questão de essa pergunta nos remete até uma revolta? Por que que Deus fez isso? Eu, Mas é quem? exatamente aí que pega, que eu sinto a pergunta do cara. É, tipo, Deus não é justo. Por exemplo, tenho uma amiga que morreu com 15 anos, que desencarnou. Na época eu achei aquilo a coisa mais injusta do mundo. Minha menina nunca fez nada pra ninguém, ela, tipo, sempre perfeita, nunca fez nada. E morreu assim, tipo, de repente. Cadê a justiça de Deus nisso? Entendeu? E eu sinto que ele provavelmente tem um trauma dessa mesma forma. Tipo, cadê a justiça nisso tudo? Tipo, ter alguém me atazanando aqui, eu tenho que voltar sem lembrar de nada, não tem justiça. Então, é Né? que aí fica naquela questão, o que que nós, com a nossa possibilidade, com a nossa amplitude consciencial tão pequena, conseguimos abranger do conjunto? Nós não conseguimos, nós não sabemos o que a pessoa. Primeiro, ir embora cedo da Terra, muitas vezes não é ruim. Uhum. Na verdade, é uma missão cumprida, é algo que já está feito. Mas nós não conseguimos abranger o conjunto, certo? E o Espiritismo veio, com as revelações dos Espíritos, mostrar que sempre existe uma relação de causa e efeito. E que nós nunca padecemos injustamente. Apesar de aqui acharmos que é injusto, porque nós não conseguimos contemplar o todo. Então não é assim. Deus não é injusto. Nós não estamos largados. A humanidade não está caminhando para o fim. Certo? Então, essa visão de um Deus injusto é uma visão extremamente limitada. Agora, aí vai. A premissa do Espiritismo é que existe um Deus soberanamente justo e bom. Essa é a premissa. Certo? Se você não acredita nisso, você vai estar suscetível a esse tipo de, de solução lógica aí, que Deus é injusto. Mas não é assim. Então, todas as pessoas que estão conosco, as dificuldades, elas são oportunidades. É isso que elas são, para a gente se depurar. A vida, ela é. Essa existência aqui, ela é um projeto. Por que que ela é um projeto? Porque os espíritos foram criados, eles existem, certo? Só que foi estudados, eles estudaram, quem estudou? Os espíritos superiores, meios. Eles estudaram meios para catalisar a evolução dos espíritos. Imagina quanto demoraria um espírito evoluir sem a reencarnação. E por que é tão importante? Porque quando a gente entra nesse corpo físico, nós estamos suscetíveis a todo esse apego da matéria e nós não lembramos do nosso destino futuro, nós temos algumas coisas interessantes. A primeira coisa é a franqueza da aprovação. Quando nós não lembramos que existe vida após a morte, que tudo isso acontece, nós ficamos com a dúvida do que existe. Isso nos dá mais liberdade de atuação. Porque se nós nos lembrássemos, pô, já estaríamos com o livre-arbítrio coagido a atuar de uma determinada maneira. Então, se eu lembro da vida após a morte, pô, eu sei que tem consequências, eu sei de toda essa situação, provavelmente eu não vou ter dúvida de que Deus existe. Vai ser obrigado a não fazer nada de errado. Exatamente o que vai acontecer é que eu vou ficar. É como se eu fosse empurrado a agir de uma determinada maneira. Eu não vou ter a liberdade da minha vontade de agir como ela realmente quer, certo? Eu vou ser menos livre. Então, essa questão dos espíritos se revelarem a qualquer pessoa, ou, sabe, os espíritos, eles não vão provar nada para ninguém, entendeu? A vida, ela é um treinamento. Um treinamento para quê? Para o amor, para a caridade, para a gente acabar com essa questão do orgulho, que naturalmente, depois de muito tempo, a gente vai conseguir. É isso que é a vida. A vida, a Terra é um projeto extremamente bonito
para os espíritos catalisarem o seu desenvolvimento. Então, é por isso que nós não lembramos, porque senão a aprovação não fica franca. Um dos exemplos que eu sempre dou é quando a gente vai numa entrevista de trabalho. A gente chega lá e molda-se um personagem. Nós estudamos sobre a empresa, nós estudamos quais são as perguntas que são mais possíveis de cair, o que a gente vai responder. Chega lá, o que é de verdade em nós ali? Muito pouco. Só que quando nós não lembramos, aí a coisa complica, porque nós somos aquilo. E outra coisa também é que precisamos passar pelo que fizemos os outros passar com a mesma suscetibilidade que ele tinha naquele momento, com a mesma fragilidade e sem saber de nada. Só que não começamos do zero, nós trazemos no íntimo tanto a inteligência, principalmente o sentimento, a empatia. E essa empatia ela é trazida dessas experimentações. Em muitas vezes passar pelo que as outras pessoas passaram. É por isso que nós nos reconhecemos muito quando vemos alguém sofrendo. Alguma coisa nos torna parte daquilo, muito provavelmente porque já passamos por aquilo. E aí o espírito consegue galgar essa empatia e cada vez mais é impelido para fazer a caridade. Então nós nunca começamos do zero. E sempre temos a nossa bagagem e ela é sempre colocada de forma que a gente aprenda mais. Sempre aqui na Terra. O que mais que tem de... É a pergunta dele. Como começou? Então, é isso que é interessante. É por isso que eu falo de bato no orgulho. Toma cuidado acho que tem até uma pergunta no livro de estudos, por que o homem não acredita em Deus, né? Porque ele tem dificuldade de acreditar em um ser superior a tudo, e justo e bom. Ele se revolta. Isso é revolta, certo? Então, é muito mais provável que nós estejamos errados do que não existir um Deus infinitamente justo e bom. É lógico que isso aí abre margens para todo tipo de discussão, mas essa é a premissa aqui, entendeu? Nós acreditamos que existe um Deus infinitamente justo e bom. Mas fiquem tranquilos, todos nós saberemos quando formos para o saco, quando morrermos. Vamos descobrir muita coisa quando a gente desencarnar e vai ser um Todas as momento. discussões vão acabar. Vai ser um momento. Porque se não existir nada, ninguém vai se lembrar se existiu ou não alguma coisa. Mas se existir, fiote, vai ser muito legal, hein? Bacana? Então, Legal. nós vamos passar agora a pergunta qualquer. Duas perguntas. É a 392 e 393 do Livro dos Espíritos, com Carlos Vereza, é muito bacana. E Larissa Vereza. Dá uma conferida aí. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito, se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma,
ciente de que o espírito, que lhe for dado por guia nessa outra existência, se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das faltas em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz que é a lembrança do passado vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência se sofre com coragem aquelas provas e resiste o espírito, se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Próxima pergunta? Vamos lá. Próxima pergunta. Você curtinho. Existe alma gêmea? Ah, a metade da laranja? Tem novela. É. Então, essa é uma pergunta bem comum, certo? E, na verdade, não existe. A reencarnação, ela é uma coisa... Essa evolução que nós temos na reencarnação, ela é particular. Nós viemos sozinhos e vamos voltar sozinhos. E cada um tem a sua lição, a sua parte que comporta aí para aprender. E não existe essa questão de duas partes, porque se estivéssemos separados, estaríamos incompleto. Isso não faz sentido. O que tem é a simpatia muito grande de dois espíritos que querem ficar juntos. Só que isso não se dá um tempo, porque a taxa de evolução ela nunca vai ser a mesma. Então, nós temos a afinidade agora, mas isso acaba se fazendo com outros. Não estou falando só de marido e mulher, estou falando de qualquer tipo de afinidade. Algumas mais fortes, outras mais fracas, mas a evolução ela é individual. Ela não é individualista, porque quanto mais evoluído a gente vai fazendo, mais isso afeta no meio que a gente está. Mas ela é individual. Cada um precisa galgar o seu desenvolvimento, fazer a sua lição de casa, certo? Por isso que ninguém pode evoluir para o outro. Então não existe essa ideia. Isso aí surgiu exatamente porque quando você está muito apaixonado, você tem aquela coisa ardente, parece realmente que falta um pedaço de você quando você está afastado da pessoa. É que machuca, né? Tipo, você tá apaixonado e falar, tipo, não existe alma gêmea. Como não? Tipo, aquela pessoa me completa, aquela pessoa é perfeita. Aí completa um tempo, e depois passa. Tudo passa. Até uva passa. Certo? A gente vai colocar também. A gente vai colocar também essa resposta que tem no Livro dos Espíritos bem parecida. E para vocês olharem a beleza dessa obra com Carlos Vereza nessa interpretação maravilhosa. Beleza, pessoal? É isso. Um grande abraço. É uma discussão boa. Né? Ah, sempre é. A gente precisa de uma pessoa apaixonada para comentar. Ah. Então, é isso aí, pessoal. Mandem dúvidas e sugestões, comentem nos vídeos. A gente sempre vai colocar com o maior carinho as respostas, mesmo sem concordar com elas. Faz parte disso. E tem muitas pessoas que comentam muito nos vídeos. E são simplesmente pontos de vista e são coisas que vão muito mais além disso, mas tem coisas que não é só a lógica, certo? Porque o mesmo argumento lógico pode não fazer sentido para uma ou para outra pessoa. Então, vamos com carinho, sempre observando que cada um está no seu momento, atua da forma que consegue atuar. Vamos com carinho e a gente chega lá, infalivelmente. Beleza? Até a próxima. Grande abraço. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, na alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade.
Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com aqueles espíritos que lhe ficaram abaixo.